Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Vozes da Ciência Amazônia Maranhense. E hoje iremos tratar um assunto de grande importância para o nosso território de Buriticupu, Maranhão, a água. E é com grande honra que convidamos o professor mestre Wilson de Almeida e também morador de Buriticupu para estar conosco hoje. Olá, gente, tudo bem? Obrigado, Cleilton. Eu agradeço e fico honrado com o convite em colaborar com o trabalho de vocês. Professor, é uma grande honra também minha estar com o senhor aqui hoje para tratar desse assunto que é de grande importância, igual eu falei anteriormente, para a nossa cidade. Obrigado. E para começarmos esse podcast, tem um assunto que vivemos todos os dias na nossa cidade. E assim, o senhor que já mora aqui há muito tempo em Buriticupu, para você, qual é a importância da água para o ecossistema e para os povos de Buriticupu, para a vida em si em Buriticupu? Bom, já moro há algum tempo mesmo, então já conheço de alguma forma, mas vamos amplificar esse conceito. Primeiro, a água é vida, né? Se nós levarmos em consideração que tudo remete à necessidade de água, então não só para a alimentação, não só para o consumo de modo geral da população, mas a água para a produção também, né? Para a vida, para a melhoria das condições climáticas locais ou regionais, se tratando aqui de Buriticupu, por exemplo, de produção de alimentos também. Então a gente pode dizer que a água ela é vida. Eu acho que tem essa partezinha que você falou, com a importância da água, né? Isso. Para os ecossistemas e para a vida, eu acho que começa disso, né? Se tem água, tem disponibilidade e tem vida lá. Se a gente levar em consideração algumas regiões onde há uma escassez de água, a gente pode perceber que há, de alguma forma, uma redução, uma limitação da biodiversidade. Então, se aqui na nossa... Buriticupu, por exemplo, é muito agraciado. Nós estamos numa região muito agraciada com água. Eu me refiro ao município de Buriticupu. Eu me refiro à zona urbana, especificamente. E nós temos aqui, nós somos ricos com isso, com essa disponibilidade de água, tá? De modo geral. Embora o ciclo hidrológico esteja mudando por conta de algumas questões ambientais também, mas a água ela é essencial para a vida. Desde, assim, a partir do momento do consumo mesmo, propriamente dito, mas da disponibilidade do alimento, da irrigação de algumas hortas, pequenas hortas, por exemplo, que a gente não tem grande produção que necessite dessas irrigações, por exemplo, mas há uma necessidade, né? E nós podemos dizer que ela é tudo, porque sem água tudo se torna árido, tudo se torna sem vida e há uma escassez de vida de fato, até porque a nossa vida é constituída, né, com um percentual assim elevado de água. Podemos ver, né, que, igual o senhor falou, a importância que é grande da água aqui na cidade, né, que desde as plantações à mesa dos trabalhadores, das famílias buriticupuenses, a água se torna essencial. Então, é verdade. Extrapolando, inclusive, para fora do contexto aqui de Buriticupu, a gente observa que desde o período de colonização, onde tinha água, onde que as pessoas se estabeleciam, próximas às águas, onde Buriticupu começou a se estabelecer de fato, onde havia água, maior disponibilidade de água no rio Buritizinho. Então, assim, sempre vai ter nós vamos ter a necessidade, de fato, de buscarmos proteger os nossos mananciais. Água é vida, seja em Buriticupu, seja em qualquer região. Eu posso dizer que aqui também nós somos, de alguma forma, agraciados comparado a outras regiões que têm uma limitação muito grande de fornecimento de água. Professor, eu sou assim mais novo aqui na cidade, né? Tem poucos anos, mas o senhor, assim, desde quando o senhor mora aqui, quais são as principais fontes de água aqui em Buriti? Vocês são de rios, de poços? O senhor pode trazer essas perguntas para nós, essas respostas? Tá, eu vou colocar duas situações aqui: o fornecimento de água para a zona urbana e o fornecimento de água para o município de Buriticupu. Se a gente levar em consideração o município de Buriticupu aqui, nós temos riachos, nós temos igarapés, rios, né? Nós estamos banhados aqui pelo rio Buriticupu, por exemplo, o rio Pindaré também, que circunda aqui, e tem essas fontes de águas aqui. Mas se tratando aqui da zona urbana de Buriticupu, nós temos as águas subterrâneas. Um fornecimento de água para o consumo, por exemplo, da população buriticupuense, aqui da sede de Buriticupu, são poços artesianos que extraem a água
E é uma água profunda. Posso dizer que é uma água profunda, uma água limpa, mas uma água que também requer alguns cuidados. Uma água limpa, profunda, de poço artesiano, a gente leva em consideração que até chegar às nossas casas há um risco da gente receber alguma contaminação por meio das encanações. Encanação quebrada, fragilizada, entra terra, entra água, entra tudo e pode chegar até as nossas mesas em função disso. No interior, em função de ter os riachos de uma forma mais normalizada, vamos dizer assim, poços, cacimbas, se torna um método importante para sedentação humana e também de animais. Tá? Mas aqui na sede a gente tem essa situação, poços artesianos, mas também leva-se o cuidado de chegar até as nossas casas de uma forma mais contaminada ou não. Vai depender muito da distribuição. Sim. E quais as dificuldades assim que as famílias enfrentam no abastecimento de água aqui na cidade, aqui na sede da cidade e também nos interiores? Eu acho que nós temos dificuldades na distribuição dessa água. Temos águas subterrâneas aqui na sede. A gente sabe que a extração é uma extração cara, né? Não é um poço que tem 100, 200 metros, 300 metros de profundidade. Eu não sei exatamente qual a profundidade média. Eu acho que em torno de 200 metros. É profundo, é caro, mas a maior dificuldade é a gente receber essa água, entendeu? Exatamente. De uma fonte confiável. Uma coisa é nós recebemos essa água numa torneira, outra coisa é a gente receber água no carro-pipa, que é uma realidade nossa aqui. Então, assim, a gente tem essa dificuldade desta distribuição de água, de chegar a água nas nossas casas, e também temos que observar qual é a qualidade que essa água chega para a gente. Tá? De modo geral, chega bem. Não se tem o cuidado, não temos água tratada porque vem de lençóis subterrâneos, né? Mas que chega à nossa casa pode estar contaminada, seja por um carro-pipa. Se você observar, por exemplo, a nossa realidade aqui, aquelas mangueiras, aqueles canos de carro-pipa que ficam expostos, que eles saem arrastando para fazer o abastecimento, requer um cuidado muito grande para que a gente possa assegurar da melhor forma possível a nossa saúde. Nossa, que ponto interessante, né? Professor, aqui eu tenho uma pergunta bastante interessante. Inclusive, como o desmatamento e o uso do solo no Maranhão afetam a conservação da água? É uma pergunta que parece ser simples, mas ela é complexa também. O desmatamento e o uso do solo, né? A gente sabe que as florestas, as plantas, de modo geral, elas contribuem para o ciclo hidrológico de qualquer região. Tá? Então, as plantas, elas promovem, de alguma forma, utilizando aqui até um ponto de vista de um documentário que eu assisti, que as florestas, elas provocam rios mais rios que são invisíveis, né? Desde as mudanças de clima, interferem no clima de uma região, e assim como também a disponibilidade de água. Está acontecendo desmatamento, nós estamos empobrecendo o nosso solo, estamos tirando a coberta, né, aquela proteção, a redução da absorção da água pela terra para levar até os lençóis freáticos, para abastecer, né, os lençóis subterrâneos. O processo erosivo de lixiviação que pode acontecer. Então vai faltar água nos lençóis, vai ocorrer um empobrecimento do solo, nós vamos ter menor disponibilidade de água e isso vai gerar um desconforto social muito grande, e sem contar também com os impactos ambientais negativos, né, que trata de nós levarmos em consideração, por exemplo, o rio Inhuma, que é um rio que a gente quase nem só ouve falar, porque tem um mapa descrito aqui. Aqui atrás da gente tem um rio também, tinha um rio que foi assoreado. Temos, inclusive, as ossorocas que se deu em função desse desmatamento. Então, assim, é um processo até em cadeia, tem várias vertentes no que diz respeito ao impacto negativo que o desmatamento pode causar, tá? Para além da disponibilidade ou indisponibilidade de água. E o uso dos solos, a gente vê também que, por exemplo, nós temos o agronegócio, que ele
para preparar aquele espaço para fazer seu plantio, a gente entende que há uma necessidade, que é importante, que é uma produtividade muito grande, inclusive para a região, para abastecimento e levar alimentos de alguma forma para as mesas da população brasileira, mas não deixe de trazer o impacto, porque para plantar o milho, para plantar a soja em grande escala, a gente tem observado que há uma limpeza geral das terras e com isso pode fragilizar, e pode não, está fragilizando os nossos solos. Consequentemente, sem plantas, né, de grande porte, vamos dizer assim, sem alimentos, de uma forma mais variada e uma fragilidade, inclusive, na nossa saúde. Se a gente for levar em consideração ponto a ponto, a gente vai ter uma fragilidade na cadeia, não só produtiva, mas da saúde também, do clima. A gente percebe esse climão que nós temos hoje aqui. Você é recente em Buriticupu, mas quem é de alguns 20, 30 anos atrás, a gente pode perceber uma mudança drástica. Chega à noite, antigamente chegava à noite, você sentia aquele clima mais fresco, agradável, né? Porque tinha mais árvores aqui, tinha mais floresta aqui. Hoje já não temos mais nada. Não é da mesma forma. Hoje, o desmatamento aqui na cidade é bastante grande, né? Eu acho que a gente pode até dizer que o desmatamento já aconteceu, né? Hoje que a gente tem o que está acontecendo aqui, uma retirada da vegetação secundária, terciária, porque as florestas realmente elas ficaram muito distantes. Se não for a reserva indígena, né? Acho que a gente já teria completamente sucumbido a esses processos. Porque o desmatamento sem a restauração traz esses prejuízos para a população de Buriticupu, né? Isso é verdade. Sim. Professor, agora aqui, o senhor, assim, pelos seus conhecimentos, o senhor como professor e pesquisador também, né, na área da conservação de ambientes, como esse conhecimento científico pode nos ajudar a preservar melhor os recursos hídricos locais aqui da nossa cidade de Buriticupu? Eu acho que a ciência ela é fundamental, ela é essencial para você partir para uma ação, para você conhecer. Então, se não tem pesquisa, a gente não tem dados, a gente não tem informações, a gente não tem como intervir. Então, se nós temos aqui uma instituição que faz pesquisa, que faz levantamento, a gente vai identificar, né, onde está acontecendo o impacto negativo, seja da retirada de uma vegetação, seja de umas nascentes que elas estão sucumbindo ou deixaram de existir. E a pesquisa ela promove isso. Ela faz um raio-x de uma situação, de uma condição, de um local, de um ambiente, dependendo do contexto que nós estivermos tratando, daqui na área ambiental especificamente. E a partir daí, desse mapa, desse raio-x, dessa fotografia, desse estudo, a gente pode pensar, idealizar, planejar quais são as intervenções que a gente tem que fazer. Tá? As florestas, as matas ciliares, por exemplo, elas estão conservadas? Elas estão sendo agredidas? Como que está a condição hoje? Um exemplo que a gente tem, né? Isso dá muito em função desses levantamentos, dessa pesquisa que se vai a campo. Tá? Quais são os impactos que isso aí está causando, por exemplo, na fauna local, na flora, tá? Nos ecossistemas locais? Então, a pesquisa ela é fundamental para que a gente tenha conhecimento, planeje e execute para evitar que determinada região ela possa exaurir as suas estruturas básicas de fornecimento e a função que ela desenvolve no ambiente como um todo. Tá? A função da mata ciliar, a função de uma floresta, qual a necessidade e a importância de uma nascente. Então, tudo isso a gente consegue fazer essas intervenções, possíveis intervenções, a partir do conhecimento que vem da pesquisa. Muito boa, muito boa. Inclusive, andei olhando sobre esse tema e podemos ver, né, quanto é importante a mata ciliar para os rios, né? Os rios, para evitar que o encurtamento ao decorrer dos anos, né? Porque quando a gente desmata a mata ciliar ali ao redor dos rios, os rios vão se encurtando, né? Inclusive o que tem acontecido com o rio de Buriticupu, né? Tem bastante. O mais nós temos aqui na região são exemplos, né? A gente acha, assim, a gente vê a mata ciliar e a gente pode observá-la como, assim, de forma muito imediata, como se fosse algo assim, ela protege o rio. Tá?
mas ela protege também todos os ecossistemas que estão interligados ali, né? Desde alimento para os animais que estão ali, animais ribeirinhos, para as pessoas, para os animais, né, aquáticos. Então, evita o processo erosivo e é algo que é necessário que a gente possa ter conhecimento da importância que essas matas, que essa região ela é para um rio, para uma população, por exemplo. Sim, sim. Professor, como foi importante a sua participação conosco hoje? Podemos ver um pouco sobre a importância da água aqui no nosso território, né? E o quanto, se a gente não preservar a água, o quanto ela faz falta para nós, né? Desde a plantação, desde dos rios, até chegar às nossas mesas, nossas geladeiras das famílias de Buriticupu, Maranhão, das famílias. Eu acho que a gente precisa se voltar um pouquinho mais para essas questões, porque hoje a água, a gente fala de água, a importância da água, a disponibilidade da água, a quantidade de água que tem ali, mas é importante se observar também a qualidade da água que ela está ficando para o consumo. Então, ter água necessariamente não quer dizer que ter água disponível para o consumo. A gente levar em consideração também a regiões que têm córregos, que tem uma água ali, mas ela pode ter uma água contaminada. E aí? Né? Então é importante que a gente possa fazer uma reflexão a respeito da importância desse tema, dessa temática, para que a gente possa fazer as intervenções, ou pelo menos cobrar aquele direito das intervenções. Professor, e com imenso prazer, eu agradeço a sua participação aqui conosco nesse podcast. Eu fico feliz por ter contribuído de alguma forma. É um espaço muito importante, uma iniciativa muito interessante, porque eu acho que esses conhecimentos eles precisam ser difundidos, né? Dos mais diversos canais possíveis, né? Hoje nós temos tecnologias e eu fico muito feliz, né, pela iniciativa, por ter convidado e pela iniciativa de vocês em desenvolver esse canal de conhecimento. Eu agradeço, obrigado pelo convite. Professor, eu muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Gente, e até a próxima.